Olá, alunos. Este mês nós estamos falando, né, através de várias atividades, sobre emoções, sobre sentimentos. Alguns filmes foram indicados, algumas atividades, algumas histórias foram contadas, dando ênfase, né, a esse assunto que é tão importante. E nas aulas de artes nós falamos sobre como as cores elas podem traduzir ou podem representar ou até mesmo despertar os sentimentos e as emoções. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse livro, Tudo sobre as Cores. E através dele, relembrar algumas das nossas aulas, né? Desde o primeiro ano a gente vem falando sobre cores e relembrar um pouquinho essas aulas e o principal, né, no desfecho desse vídeo, falar um pouquinho sobre o significado das cores em diversas partes, né, do mundo, em diversas culturas e como isso varia, né, como isso difere. Quero começar mostrando algumas pinturas antigas, né, que tinham como ênfase uma determinada cor. Aqui, por exemplo, nós temos o vermelho. E todas essas cores, elas eram feitas manualmente, né, usando produtos naturais, como minérios, raízes de plantas, até mesmo os insetos, né. Aqui eu tenho a ênfase da cor vermelha, uma pintura datada de 2050 anos, bastante antiga, né? Essa outra aqui, nós temos como destaque a cor amarela. O amarelo é a cor do sol e é associado à alegria, por isso que foi a cor, né, perfeita, escolhida aqui, olha, para pintar o paraíso. Nesse outro aqui, olha, exemplo, nós temos a cor verde como destaque, né? Nessa pintura tão realista que a gente consegue ver os detalhes, né, das dobras, das roupas dessa esposa que provavelmente, né, estivesse grávida. Aqui, olha, a gente pode ver os detalhes, né, do vestido, usando alguns tons próximos do verde. Muito interessante. O azul, né, que é a cor do céu, por isso que muitas vezes é usado para pintar figuras sagradas, como é o caso desse exemplo aqui, olha, uma pintura datada de 1640 ou 1650, século 17, né? Isso tem muito tempo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as cores. Como eu disse, nesse livro ele fala várias coisas sobre cores. Vamos voltar lá às cores primárias. Aqui a gente tem um quadro usando a cor pura, o amarelo, foi pintado em 1964. Nós vemos, né, as diferenças, né, de estilos, aqui um estilo mais moderno, usando a cor amarela. Nesse outro aqui, nós temos a cor azul, foi pintado em 1960, já no século XX. E só para recordar, né, vamos falar um pouquinho sobre as cores primárias. Aqui eu tenho uma outra obra, datada de 1929, 1930, onde o artista, assim como um grupo de artistas desta época, eles tentavam criar um estilo bem harmonioso, mas ao mesmo tempo mais simples, né? Usando apenas as cores primárias, além do preto, do branco e formas geométricas, linhas e formas geométricas. Então essas são as cores primárias, são chamadas as cores puras, porque através delas nós conseguimos fazer todas as outras cores. Aqui, olha, nós temos um exemplo do círculo cromático, aqui no meio, o triângulo com as cores primárias, né? E a mistura delas, dando as cores secundárias. O amarelo e o vermelho dá laranja, o amarelo e o azul dá o verde, o azul e o vermelho dá roxo, e nos triângulos menores aqui das extremidades,
nós temos as cores terciárias. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Olha, o vermelho com laranja dá o laranja, vermelho, vermelho, laranja. Laranja com amarelo dá laranja amarelado, o amarelo laranja. Amarelo com verde dá amarelo verde. O verde com azul dá azul verde, ou um azul esverdeado, um verde azulado. O azul com roxo dá azul roxo. O roxo com vermelho, vermelho roxo. Então, os triângulos menores aqui são as cores terciárias, onde eu tenho a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Aqui, olha, nessa página a gente consegue ver a mistura das cores, algo que a gente já fez também em sala de aula, usando tinta guache, ou até mesmo o lápis de cor, ou giz de cera. Deixa eu mostrar um outro círculo aqui para vocês, um círculo maior, um círculo cromático, tendo aqui, olha, 72 cores, né? Vamos ver aqui, olha, as cores que estão próximas contêm uma mistura similar, essas têm pouco contraste. Já quanto mais longe estão as cores, mais diferente é a mistura e mais forte é o contraste. Então, dependendo do objetivo que o pintor, que o artista quer, ele pode usar as cores, né, complementares ou as cores opostas para obter este contraste nos seus quadros. Mas voltando à nossa conversa inicial, quando a gente falava sobre as emoções, sobre o significado, sobre as sensações que as cores podem produzir nas pessoas. Então, aqui nessa página, nós temos, né, um tópico que chama-se o significado das cores. E aqui eu tenho, né, começando pelo vermelho até o roxo, o significado ou alguma das características de cada uma dessas cores. Vamos lá. O vermelho, ele pode significar calor, poder e amor, mas também ele pode traduzir raiva, perigo e violência. Naquele filme Divertidamente, nós vimos que o personagem que representava a raiva, ele era pintado com a cor vermelha. Então, o artista, né, que criou esses personagens, ele tinha um propósito ao usar a cor vermelha. O laranja, nas religiões hindu e budista, um laranja rico, conhecido como açafrão, é a cor da sabedoria e da verdade. Isso aqui pra gente é um pouco desconhecido, mas todo mundo já ouviu falar nesse tempero açafrão que tem essa cor aqui, né? O laranja. Mas é bom a gente conhecer, né? O que outras culturas e o significado das cores para essas outras culturas. O amarelo é bem conhecido e o significado também parecido para nós. O amarelo ele pode indicar alegria ou medo, mas também pode ser uma cor de alerta, principalmente quando combinado com o preto. E aqui, olha, para ilustrar isso, a gente tem uma abelhinha, né? E normalmente ela é pintada de preto e amarelo. Listras amarelas e pretas alertam que abelhas e vespas podem picar. Será que é por isso que aquelas faixas que muitas vezes elas, quando acontece algum acidente, ou quando tem alguma obra, elas querem isolar o local, elas são faixas, né, pintadas nessas cores, o preto e o amarelo, então chama atenção, um destaque, né? Aqui nós temos o verde associado à natureza, ao meio ambiente, à juventude, mas também pode significar doença e inveja. A personagem do filme Divertidamente, aquela que era o nojinho, eu não lembro o nome dela, ela era pintada de verde. Eu acho que com tanto medo de ficar doente que ela tinha, né, o artista resolveu colocar a cor verde nela. Prosseguindo aqui, olha, o azul. O azul é visto como uma cor fria e ao mesmo tempo tranquilo. Talvez por isso que em hospitais, né, em consultórios médicos, eles escolham essa cor, porque é uma cor calma. A cor também é associada à tristeza. Aqui eu não sei se eu vou concordar, não, porque eu gosto muito da cor azul. E nem sempre quando eu estou de azul, eu estou triste.
né? Mas é uma cor mais calma. A personagem do filme Divertidamente era pintada de azul, né? Porque é uma cor mais fria. Mas eu tenho aqui minhas dúvidas, né? Será que a gente, quando está triste, a gente só usa azul quando a gente está triste? Acho que não. O roxo é ligado ao luxo e à riqueza, assim como o dourado, pois costumava ser muito caro. Lá no filme Divertidamente, o personagem que representava o medo, ele era pintado de roxo, né? Uma cor fria também. Então, são curiosidades. E a última que eu gostaria de deixar para vocês é que na maioria dos países ocidentais, as noivas se vestem de branco para representar a pureza. Mas lá na China é diferente. Elas usam o vermelho, uma cor considerada de sorte. Lá o branco é associado aos funerais, então não uma cerimônia de casamento, mas aos funerais. Interessante, né? E aqui, para terminar a nossa aula, esse vídeo, né, tão interessante sobre as cores, eu gostaria de falar sobre esse artista tão querido, pelo menos para mim, é um dos meus preferidos, o Van Gogh. Teve uma fase na vida de Van Gogh que ele usou muito a cor amarela. Apesar da cor amarela estar associada à alegria, nem sempre Van Gogh, né, foi feliz, né, na sua trajetória. Pelo contrário, ele tinha muitos altos e baixos, mas nessa fase, né, foi bem marcada pela pintura dos girassóis. Alguns artistas usam cores que têm significados pessoais. A cor favorita de Vincent Van Gogh, por exemplo, era o amarelo. Para ele, era a cor da felicidade e da amizade, e por isso foi escolhida para pintar estas alegres flores amarelas para um amigo. Então, esse quadro, né, chamado Girassóis, foi pintado em 1888, e aqui a cor predominante é o amarelo, tanto aqui, né, para a base, como para o fundo e nas cores, né, nas flores em si. Então, ele faz várias misturas com tons similares, como a gente viu lá no círculo cromático, né, para pintar esse quadro que tem várias versões, né, tem quadro com 5 girassóis, com 7 girassóis, com 15 girassóis. Esse aqui eu não contei, né, mas faz parte, né, dessa fase tão conhecida, onde ele produziu tanto e que hoje é tão reconhecido. Então, o que fica pra gente, né, de lição que a gente pode trazer para a nossa vivência, é de que as cores realmente elas têm um significado, e para a gente aprender a analisar, né, ou então pelo menos tentar entender quando você olhar um quadro, quando você for num determinado lugar, ou quando você conhecer outras culturas, você saber que aquelas cores estão associadas a um determinado sentimento, ou os artistas, as pessoas que usam aquelas cores, traduzem, né, determinados estados de espíritos, ou como elas estão, né, as suas próprias emoções. E que isso sirva para a gente também, daqui para frente, né? Ficar também atento, ou porque eu gosto de uma cor, né? Hoje eu gosto mais do azul, amanhã eu prefiro usar uma cor mais vibrante, ou porque eu gosto de cores mais frias, ou porque eu admiro mais esse quadro, talvez esteja ligado também à minha própria personalidade. E que também a gente, ao fazer as nossas obras de arte, as nossas atividades, a gente saiba usar, né, as cores, sabendo que elas vão transmitir sentimentos e vão despertar esses sentimentos e sensações na vida daqueles que estão vendo, na vida do outro. Foi um prazer, também foi um desafio fazer esse vídeo, mas eu gostaria, né, de estar compartilhando com vocês essas informações, né, e essas imagens aqui tão interessantes. Fiquem com Deus e um grande beijo. Até a próxima!